Situada em Santiago do Cacém, entre a Serra de Santiago e a Serra do Cercal, a herdade do Cebolal é casa de uma produção de vinhos que pertence à mesma família desde 1876, ano da sua fundação. Luís Mota Capitão, que pertence à quinta geração de proprietários, introduziu recentemente na herdade várias alterações aos métodos produtivos que procuram tornar a operação mais sustentável. Em paralelo com a atividade agrícola e vinícola, a herdade do Cebolal também promove iniciativas de enoturismo, fortemente influenciadas pela cultura local e que procuram relacionar a exclusividade do produto com as características únicas da região. Dentro da família nós somos 4 irmãos e, como eu tinha dito quando fiz esta visita na herdade do Cebolal, nós tentamos sempre, dentro das gerações, tentar eleger sempre uma nova geração que tenha a cara da herdade. Dos 4, os meus pais, em 2008, começaram-me a desafiar e, por que não, seres tu a pessoa que irá ficar como quinta geração à frente do projeto da herdade do Cebolal, porque estava na área dos vinhos, tinha mais relação com a parte agrícola, por acaso era o mais novo dos 4, e em 2009 estava com várias propostas a nível nacional e a nível internacional, e os meus pais tinham acabado de entrar na recessão da crise, e então pediram-me, tens de nos ajudar, porque se não fores tu, isto vai ser mais complicado. Então optei mesmo, olha, em vez de ir trabalhar para outros, então vou trabalhar para a família, e hoje em dia não me arrependo de nada. Nasci em Lisboa, vivi por todos os cantos do país, desde norte até sul, desde os 17 anos é que saí de casa. Portanto, achei que quando tinha 22 anos, estava na altura de abraçar um projeto pessoal, de família, e tentar fazer uma coisa diferente. Pegaste numa palavra que é muito difícil de descrever, que é a sustentabilidade. Que toda a gente fala da sustentabilidade, e quem me conhece sabe, e eu defendo. Eu estou a caminhar para um projeto sustentável, mas eu irei só alcançar esta sustentabilidade quando tiver daqui a 30, 40 anos. Infelizmente, nós hoje em dia falamos que os nossos projetos são todos sustentáveis, mas da maneira como vejo o projeto em si, há coisas que não dependem da própria entidade, da própria estrutura empresarial. Temos de falar assim desta forma. E então tem a ver com erros criados pela própria família no passado, e tem a ver com situações que nós não conseguimos controlar a nível da comunidade que nos rodeia, e portanto nós temos de saber lidar com esta sustentabilidade. O que eu tenho feito nos últimos anos é tentar procurar esta sustentabilidade e tentar deixar de melhor forma para a 6ª geração, que é a próxima geração, que são hoje em dia miúdos, são a minha filha e são os meus sobrinhos. Então, nos últimos anos, o que eu tenho tentado encontrar é, eu quando recebi com os meus pais, em 2008, 2009, o projeto Herdade do Cebolal, nós éramos conhecidos por produtores de vinhos e trabalhávamos sobretudo como a maioria dos produtores em Portugal e no mundo, que é as monoculturas. E eu vinha de uma escola de trabalho de outras empresas que me desafiaram para outros projetos, que era encontrar, ainda não se falava muito da lógica do biológico, cá em Portugal, e eu comecei a pouco e pouco a incentivar a família a dizer, em vez de estarmos numa lógica intensiva, numa lógica só de uma cultura, numa lógica que hoje em dia encontra a maioria dos produtores, entre aspas, choram porque dizem, porque perdi a colheita, porque tive um ataque de um fungo, porque tive uma geada, porque tive uma granizada, porque tive a chuva. Porquê que hoje em dia isto acontece? Porque os produtores dependem de uma ou duas culturas. Então, a pouco e pouco, eu não podia fazer drasticamente um percurso. Então fui
e tocando também a família e a comunidade que trabalhava connosco e que vive à nossa volta. E então fui começando a dizer, vamos primeiro trabalhar, vamos perceber o que é o biológico, ou o orgânico. Depois começámos a trabalhar a parte orgânica e rapidamente percebi que precisava de mais. E esta lógica comecei a estudar e a pesquisar e a viajar para aqui e para lá. E começámos a entrar numa lógica que chama-se agricultura sintrópica, ou agrofloresta. E aí começámos a pouco e pouco, nos últimos 4 anos, quase a fazer 5, a entrar em multiculturas dentro da nossa própria parte agrícola. Portanto, para teres ideia, neste ano eu comecei, para além de ter vinha, tenho uma zona de pastagem dentro da vinha e tenho uma lógica de produção de vegetais dentro da vinha. Hoje em dia, o que é que eu vejo a nível agrícola? Uma delas é a água. Para além das pessoas, que é um problema, nós temos um grande problema de Lisboa para baixo, que é o sul, que é o que eu digo, é o clima mediterrâneo de Portugal. Nós hoje em dia comunicamos que Portugal tem um clima atlântico, é verdade, mas é mais para o norte. O sul cada vez está mais a aproximar-se do Mediterrâneo. Eu não tenho problema em dizer isto, porque tenho climas dentro da herdade mediterrânicos e atlânticos. Mas isto, quando estamos a aproximar-nos do Atlântico, começamos a ter problemas não só de falta de água, não só problemas dos próprios ecossistemas, que a pouco e pouco têm sido destruídos com estas limpezas drásticas da floresta, dos abates drásticos do negócio ou do lobby da madeira. E, portanto, isto tudo, se nós não temos floresta, a água cada vez vai ficando mais escassa, vai ficando cada vez mais complicada. Se eu não tenho fotossíntese, não tenho transpiração, não tenho a precipitação, tudo isto vai ficando mais complicado. E, portanto, eu sempre, nos últimos anos, uma das coisas que eu sempre disse em casa é: eu não quero ficar dependente de uma alqueva, eu não quero ficar dependente das próprias barragens que me rodeiam na minha instalação, que é a herdade do Sobral. Não quero ficar dependente de uma barragem de Campilhas, da barragem de Morgavel, porque estas barragens são importantes para o crescimento da população e para outras coisas. As próprias empresas agrícolas, que é o nosso caso, o que têm de fazer têm de abdicar de zonas para fazer charcas, lagos, barragens, swales, quilines, estas 5 palavras, algumas com nomes esquisitos, são suportes para panos de seca severa, para consumo do próprio animal que a própria instalação tem. Eu não deveria abdicar da minha água do meu furo. Ou seja, eu utilizo a água do furo, mas cada vez mais tenho posto a água do furo de lado. Porque quando tu estás a tirar água de um furo, é como tu sabes quanto é que tiras, mas não sabes quanto é que existe lá dentro. Voltando outra vez ao tema da agricultura, eu tenho cada vez mais respeito pela natureza a nível de trabalho, porque nós quando estamos no secundário, quem está envolvido com a ciência, com a biologia, sempre nos ensinam que a natureza tem ciclos. E hoje em dia nós esquecemos muito este fenómeno do ciclo. E nós temos de perceber que, neste momento, na herdade do Sobral, o que temos feito é não só criar cada vez mais ciclos, a partir da criação de ecossistemas, de aumentar a biodiversidade. E ao fazer este tipo de agricultura, fugindo da monocultura, eu vou cada vez ter climas completamente distintos uns dos outros. Eu posso ter, numa distância de, se calhar, de 500, 600 metros, 3 climas completamente distintos. E posso ter nestes 3 locais, com climas diferentes, culturas completamente distintas também. Eu posso pensar assim: estou numa zona quente,
que é o sul de Portugal. Mas porquê é que eu não posso fazer uma cultura de umidade? Se aquele clima me permite e se aquele local me dá estas condições, então vou aproveitar sem ir pescar a lógica da água, sem ir pescar a lógica do intensivo, como às vezes nós vimos, e acho que nós falámos da última vez, que eu acho que eu sou contra. Nós hoje em dia temos de fazer um exercício que é o produto sazonal. Ou seja, eu não devo comer todo o ano tomate. Não devo comer todo o ano frutos vermelhos. Eu gosto de frutos vermelhos, gosto de tomate. Mas agora eu não posso admitir, como temos problemas aqui na Costa Alentejana, sobretudo na zona da Zambujeira, ter uma paisagem completamente que era linda e está completamente devastada e destruída por plástico. Estas pequenas nuances, estes pequenos pormenores, vão-me dar vinhos com sabores e com características que os outros não conseguem. Eu estava há duas semanas, antes disto de fechar, eu estava com dois amigos produtores e estávamos a falar, cada um levou 2 garrafas e estávamos a estudar, de perceber numa lógica o que é uma vinha velha e o que é uma vinha nova. E isto as pessoas dizem, mas a vinha velha não é rentável. A vinha nova é que é rentável, dá mais. O preço é melhor, dá menos trabalho de podar, dá menos trabalho para vender mais. Tudo é mais fácil. Mas uma das coisas que é que se eu meter 2 vinhos, uma vinha nova e uma vinha velha, a maioria das pessoas, se calhar 80%, 90% das pessoas vai dizer, esquece, este vinhão, às vezes nem é o vinho, eu dou um bago de uva de uma videira velha, com um bago de uva de uma videira nova, e as pessoas passam-se. Dizem, nunca provei isto. Isto é melhor que comer ostras ou que caviar. Olha, eu nos últimos anos, nós temos dentro da herdade, temos uma parte que é um enoturismo, mas só de prova, nós não temos dormidas. Só queremos, é uma situação que nós quisemos explorar, porque existem já muitas camas, existem já muitos pontos de dormidas, mas acho que existem falhas que são as atividades. Então optámos por ir para as atividades. E uma das coisas que nós tentámos foi, primeiro, perceber aonde é que estamos. Estamos numa zona que vende um turismo de natureza, em primeiro lugar. E, portanto, este turismo de natureza encaixa-se lindamente no nosso negócio e na nossa maneira de ver a vida e os nossos princípios. E o que acontece é, hoje em dia, o que eu tento é, as pessoas quando entram no Sobral vão ao encontro do quê? Dos aromas do Alentejo, dos sabores do Alentejo, da paisagem alentejana. E hoje em dia, se eu perguntar às pessoas quantas quantas florestas existem em Portugal, são muito poucas. E nós hoje em dia, cada vez mais as pessoas querem ter um contacto com a natureza. Porque nós temos de perceber que as pessoas gostam de estar nas cidades, mas a cidade chega a um ponto, é estressante. Estamos sempre numa correria. E a natureza dá-te este conforto. Eu tenho clientes, agora já não são clientes, são amigos. Ali no Cercal começa a haver comunidades de estrangeiros, americanos, belgas, não são portugueses. E uma das coisas que é giro é que quando eles compraram os terrenos, e estamos a falar de comunidades muitas vezes eu tenho um grupo de belgas que vieram da Antuérpia e vieram se instalar ali no Cercal, e são 6 famílias, são quase 20 pessoas. São 19 pessoas. E de repente o meu importador da Bélgica, só para verem isto, como é que as coisas acontecem, o meu importador da Bélgica dá o meu contacto ao Dave, que é um dos belgas, um elemento da comunidade. Disse, olha, vai lá porque tu tens de ver aquilo que é surreal. E ele apareceu-me num dia de vindima, estava eu completamente todo cagado, tem de ser mesmo o termo, todo... Ninguém percebia quem é que eu era, e ele chegou lá, ele disse, olha, falaram-me de ti e eu queria perceber o teu conceito, porque o que tu estás a fazer, eu quero fazer no Cercal
com as outras famílias. E, portanto, eu sei que isto resulta. E em vez de eu depender de um supermercado, ou eu depender... eu quero ajudar a que este conceito de natureza que vá para casa uma continuação, que não fique só em Santiago, que vá para o Cercal, depois do Cercal que vá para Vila Nova de Mil Fontes. E a brincar, quando comecei a falar com o Dave, eu tinha um amigo que vivia em São Luís e tinha acabado de entrar noutra comunidade de argentinos. E de colombianos e também de alemães e isto. E então começámos a ver, olha, então já temos aqui uma comunidade no Cercal, uma comunidade em São Luís, e começa-se a ver que todos já começámos a ter linguagem diferente. E começas a pensar, eu não quero, como eu disse há bocado, eu não quero guardar esta receita aqui na minha instalação. Eu quero que isto vá para baixo, porque se for para baixo, mesmo com os ventos e isto é... Nós estamos a pouco e pouco a modificar uma paisagem, mas isto vai enriquecer um património, que é a Costa Alentejana. Luís Mota Capitão foi entrevistado por Álbio Nascimento e Guilherme Sousa a 27 de janeiro de 2021. A captação de som foi feita nos estúdios da Rádio Internacional Odmira, a música é tocada por Marco Vieira e a narração é de Marta Rocha, uma iniciativa da Associação Rota Vicentina.